Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa metodologia que é um autêntico marco para a educação nesta era da inteligência artificial gerativa. Vamos explorar a fundo o Faithful Assessment Framework, ou seja, o quadro de avaliação fiel. Bem, pensa nisto. Se uma inteligência artificial consegue cuspir um ensaio perfeitamente aceitável em meia dúzia de segundos, o que é que nós estamos realmente a avaliar no fim do dia? É o grande elefante na sala. Se o trabalho aparece num estalar de dedos, como é que podemos confiar que aquilo representa o que o estudante sabe de verdade? Para desatar este nó, vamos seguir um roteiro super prático hoje. Focamos a nossa atenção em 4 pontos vitais. Primeiro, o objetivo de produzir cidadãos e não apenas trabalho. Segundo, o semáforo da IA e a importância do exemplo. Terceiro, o menu SAM. E, para fechar, o ciclo de conclusão. Super simples e direto ao assunto. Pronto, arrancamos logo com o nosso primeiro ponto. O foco em produzir cidadãos e não apenas trabalhos. A grande mudança de chip aqui é a seguinte. Antigamente, a mentalidade estava demasiado presa à produção de um trabalho, em que o professor atuava quase como um mecanismo de policiamento à procura de quem copia. Mas a nova mentalidade? Essa exige que olhemos mais além. Foca-se em produzir cidadãos e em moldar o caráter de pessoas com capacidade crítica. No fundo, a avaliação não serve primeiramente para gerar um produto em papel, mas sim para construir uma pessoa capaz. E a magia acontece quando os estudantes percebem exatamente isso. Se o objetivo final é o crescimento deles e não apenas despachar uma tarefa, ceder à tentação de usar IA de forma abusiva torna-se completamente absurdo. É darem um tiro no próprio pé. Avançando para o nosso segundo ponto, vamos entrar na parte mais tática da coisa. O semáforo da IA e a importância vital do exemplo. Toda a gente sabe como funciona um semáforo, certo? Parar, atenção, avançar. Esta ideia é brilhante na sua simplicidade. Transforma políticas que parecem super abstratas num sistema visual claríssimo. A pessoa sabe imediatamente e sem rodeios se a IA é proibida, se deve ser usada com precaução ou se tem luz verde para avançar naquela tarefa específica. Acabam-se as zonas cinzentas. E atenção a este detalhe que muda tudo. Luz vermelha significa mesmo zero IA. Nada. O que hoje em dia exige um ambiente estritamente analógico. Porquê? Porque hoje até uma simples pesquisa no motor de busca nos atira com resumos gerados por IA. Portanto, numa zona de luz vermelha, é literalmente fechar os ecrãs e voltar à pesquisa tradicional. Mas as regras sozinhas não chegam, pois não? É vital fornecer aquilo a que chamamos de exemplo. E sublinho esta palavra. Um exemplo claro e detalhado do que o sucesso representa. É mostrar o caminho. Isto é puro cuidado pedagógico. A verdade é que muita da motivação para o atalho da IA vem da ansiedade ou de não se saber por onde começar. Um bom exemplo mata essa ansiedade à nascença. Com as regras do jogo e os exemplos bem assentes, passamos ao nosso terceiro ponto, o menu SAM. O menu SM, que significa substituição, adição e modificação, é basicamente a nossa caixa de ferramentas. É assim que os educadores vão adaptar de forma inteligente aquelas avaliações que ficaram demasiado expostas aos facilitismos das novas tecnologias. Então, vamos lá destrinçar estes 3 passos. Eles não são meros curativos rápidos, são abordagens muito bem pensadas que casam os objetivos pedagógicos com a realidade tecnológica. Pensem desta forma, na substituição. Pegamos no ensaio altamente vulnerável, que se faria em casa, e trocamos por uma apresentação oral ao vivo ou até um formato áudio. Na adição, mantemos o texto original, mas acrescentamos uma verificação analógica. Por exemplo, uma reflexão curta escrita à mão, na sala de aula, só para complementar e provar a autoria do trabalho. Por fim, temos a modificação. E aqui mudamos as regras do jogo. Em vez daquele documento gigante entregue de uma vez no fim do mês, partimos a tarefa em várias etapas. A tese, primeiro, depois a pesquisa, mais tarde um rascunho. Isto não só ajuda a não sobrecarregar a cabeça de ninguém, como cria um rastro documental contínuo que é genuinamente difícil de fabricar do zero. O que nos leva diretamente ao nosso quarto e último ponto do dia, o ciclo de fecho. Porque, sejamos honestos, trabalhar imenso e depois receber só um número de volta no papel é quase um balde de água fria. A verdadeira formação precisa de um encerramento a sério, e é isso que esta camada de conclusão vem resolver. Temos então um ciclo com 4 fases distintas: avaliação, reflexão, celebração e comissão. Isto é fundamental para mostrar que avaliar é uma viagem de crescimento que continua e não apenas um muro contra o qual se bate no final de uma disciplina. A forma como as coisas se ligam aqui faz todo o sentido. A avaliação tem de olhar para a frente e ser construtiva. Depois, a reflexão instiga o hábito vital da autorregulação.
A celebração é crucial. É parar um minuto para honrar o esforço de toda a gente. E a comissão é a cereja no topo do bolo. É pegar naquilo que foi aprendido e lançá-lo para a utilidade real e as necessidades da sociedade lá fora. O grande resumo disto tudo é o seguinte: a avaliação, no seu melhor, simplesmente não é uma fita métrica. É uma prática de formação de pessoas. Quando as metodologias certas entram em ação, não só limitamos o mau uso da tecnologia, como criamos desafios e trabalhos que, sinceramente, valem a pena o esforço. E para fechar, deixo uma pequena provocação no ar. Quando paramos para pensar na educação, no meio desta loucura que é a inteligência artificial, temos de nos perguntar: será que estamos apenas a erguer obstáculos para serem saltados e conseguir uma nota? Ou estamos genuinamente a preparar as pessoas para a sua vocação e para a vida? Fica a reflexão. Muito obrigada por acompanhar esta nossa análise de hoje e vemo-nos na próxima.